Agora são 2h11, a gente fala agora sobre eleições. Foi divulgada mais uma pesquisa de intenções de voto para a disputa presidencial desse ano. Você já ouviu a trilha aí, né? É a tradicional trilha da Band nas eleições. E tá chegando a hora, hein? Estamos há 10 meses da eleição. Foi divulgada hoje a rodada da Genial Quest, a primeira desse ano, né? A rodada de janeiro de 2026, com simulações de cenário do primeiro turno e do segundo turno. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 8 e 11 de janeiro. Vamos lá os números. O primeiro cenário é o seguinte: Lula tem 36%, lidera. Na sequência vem Flávio Bolsonaro com 23%, Tarcísio de Freitas, 9%. É um cenário que considera as duas candidaturas juntas, né? Flávio e Tarcísio concorrendo. Os dois dizem que um não vai enfrentar o outro, mas a simulação foi feita e mostrou Flávio à frente, 23-9. Na sequência aparece Ratinho Júnior, 7%, Renan Santos do Missão, 1%, Romeu Zema, 2%, Ronaldo Caiado, 3%, Aldo Rebelo, 1%, 7% dizem que estão indecisos e 11% que votariam em branco ou nulo ou não vão votar. O segundo cenário traz os seguintes números: Lula, 35%, Flávio Bolsonaro, 26%, Ratinho Júnior, 9%, Renan Santos, 1%, Romeu Zema, 1%, aliás, 3%, Ronaldo Caiado, 4%, Aldo Rebelo, 2%, 8% indecisos, 12% não votariam em branco ou nulo. O terceiro cenário é o seguinte: Lula, 39%, Tarcísio, 27%, Caiado, 5%, Renan Santos, 4%, Aldo Rebelo, 3%, 8% indecisos, 14% não votariam ou votariam em branco ou nulo. Quarto cenário: Lula, 40%, Flávio Bolsonaro, 23%, Tarcísio, 14%, Renan Santos, 2%, Aldo Rebelo, 2%. 7% estariam indecisos, 12% votariam branco ou nulo ou não votariam. Quinto cenário é o seguinte: Lula, 37%, Flávio Bolsonaro, 28%, Ratinho, 11%, Renan, 2%, Aldo Rebelo, 2%. 7% indecisos, 13% não votariam ou votariam branco ou nulo. O sexto cenário mostra os seguintes números: Lula, 39%, Flávio, 32%. Aí, na sequência, Romeu Zema, 5%, Renan Santos, 2%, Aldo Rebelo, 2%. 7% estariam indecisos, 13% não votariam ou votariam branco ou nulo. Agora o cenário 7, sem Tarcísio, Ratinho e Zema. Tem Lula, 38%, Flávio, 31%. Ele sobe, né, aglutinando o percentual desses candidatos que não aparecem. Ronaldo Caiado, 5%, Renan Santos, 2%, Aldo Rebelo, 2%. 8% de indecisos e 14% de quem votaria em branco, nulo ou não votaria. Agora os números de segundo turno. A margem de erro também é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e também foram ouvidas 2.004 pessoas no mesmo período, entre os dias 8 e 11 de janeiro. Os resultados foram os seguintes: na disputa entre Lula e Tarcísio de Freitas, Lula 44%, Tarcísio 39%. Tarcísio foi o candidato que mais se aproximou de Lula nesses cenários de segundo turno, mas o presidente ainda aparece numericamente à frente de todos os candidatos. A menor vantagem dele é justamente contra Tarcísio nesse placar 44-39. Tem 4% de indecisos e 13% dos eleitores que dizem que não votariam ou votariam em branco ou nulo nessa disputa Tarcísio-Lula. Quando é traçado o cenário entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 45% e Flávio com 38%. 7 pontos percentuais de vantagem, mas houve uma queda em relação à pesquisa anterior. Na rodada de dezembro, essa distância entre Lula e Flávio era de 10 pontos percentuais. Flávio conseguiu encurtá-la para 7. 2% de indecisos e 15% de votos brancos ou nulos. No terceiro cenário, a disputa seria entre Lula e Ratinho Júnior. Lula tem 43%, Ratinho 36%, 4% de indecisos e 17% de eleitores que votariam branco ou nulo ou não votariam. O cenário 4 é a disputa Lula-Caiado. Lula aparece com 44% e Ronaldo Caiado com 33%. Ainda 4% de indecisos e 19% de eleitores que votariam branco ou nulo ou não votariam. O cenário 5 é a disputa Lula-Zema. Lula tem 46%, Zema 31%. 4% de indecisos, 19% de votos brancos, nulos ou não votariam.
Cenário 6 é um segundo turno entre Lula e Aldo Rebelo. E aí a distância é até maior, 44% para Lula, 27% para Aldo Rebelo. 4% de indecisos, 24% dos votos brancos, nulos ou eleitores que não votariam. No cenário 7, a disputa é entre Lula e Renan Santos. Lula tem 46%, Renan 26%. 4% de eleitores indecisos e 24% de eleitores que votariam branco ou nulo ou que não votariam. A pesquisa traz também números da avaliação do trabalho de Lula, a aprovação da população ao governo. A margem de erro também é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 8 e 11 de janeiro. Veja aí os números. A desaprovação de Lula ficou maior que a aprovação, 49% a 47%, e 4% não souberam responder. Os eleitores também foram questionados sobre a avaliação do governo, aí não apenas do presidente, não citando o nome de Lula, mas a avaliação do governo. E aí os resultados são os seguintes: 39% dizem que o trabalho do governo é negativo, 32% consideram positivo, 27% regular e 2% não souberam responder. A Quest também perguntou se Lula merece continuar na presidência. 40% disseram que sim, 56% que não, 4% não souberam ou não responderam. Para analisarmos esses números todos, está em contato com a gente agora ao vivo o cientista político Rafael Cortes. Obrigado, como sempre, Cortes, pela presença aqui e pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todo mundo que está aqui na Band News, repercutindo essa primeira pesquisa aí de 26, de um ano que promete ser bastante agitado. É um prazer estar conversando com vocês. Prazer é nosso. Obrigado, Cortes. E desses números todos, o que é que você destacaria? O que é o grande fato novo que traz essa rodada da Genial Quest, Cortes? Acho que o primeiro destaque, Vitor, para a gente começar a repercutir a pesquisa, é a estabilidade nos números do presidente Lula, independente dos diferentes cenários simulados pela Quest, seja no primeiro turno, seja na pesquisa do segundo turno. Essa estabilidade me parece ter muito a ver com a maneira como a sociedade brasileira avalia o desempenho do governo do presidente Lula. Ou seja, a sociedade e o eleitorado parece olhar para a eleição presidencial como um momento de punir ou recompensar o desempenho do presidente Lula. Então, quando a gente olha a aprovação e desaprovação, as taxas são muito parecidas, né? Basicamente, se a gente computa a margem de erro, a gente está falando que a sociedade está fundamentalmente dividida entre bom desempenho ou mau desempenho. O que significa que me parece indicar uma eleição que vai ser apertada. Na fase atual, a gente ainda não consegue entender quem são os candidatos que vão rechear, que vão estar à disposição do eleitor lá em 2026. Mas quando a gente olha os diferentes cenários, né, com diferentes nomes da oposição, não tem uma variação muito grande. O Lula parece ter encontrado ali um piso, né, para primeiro turno, em torno de 35, um pouco mais, um pouco menos. Isso seria o piso dessa avaliação de governo, que está ali entre 49 aprovando. Por outro lado, e aí a maior incerteza, é a oposição. A oposição ainda não se definiu. Serão vários candidatos, vai ser mesmo Flávio Bolsonaro, ele vai conseguir unir o bolsonarismo e o centrão. Então, essas outras variações da pesquisa têm a ver com essa incerteza de quem será o candidato da oposição em 2026. Pois é, em relação aos números da avaliação do governo, Cortes, mesmo com esse bom desempenho do presidente, houve uma piora na avaliação do governo. O que é que isso pode significar? É um espaço para crescimento da oposição ou não necessariamente? Eu acho que assim, o resultado na margem, né, Vitor, comparando com a pesquisa anterior, às vezes é só uma variação quase que estatística, né? Se a gente olhar, foi quase dentro da margem de erro. Eu diria que é uma combinação de o eleitor, no momento que vai responder se aprova ou desaprova, o que ele tem em mente, né? Qual a última manchete que ele viu. Ele está respondendo ali um pouco esses dados de curto prazo, movimentações mais conjunturais. Ele não parece estar respondendo de forma um pouquinho mais pensada, enfim, um pouco mais de cuidado na hora de fazer essa avaliação.
Então, acho que a avaliação de governo tem assim, né? Ela tem um número que vai andando e é difícil mudar, né? A gente parece ter encontrado esse equilíbrio da sociedade basicamente dividida, e aí, ao longo do tempo, a gente tem uma hora melhora para o governo, uma hora cai para o governo. Para mim, tem a ver com os temas que estão mais quentes ali no calor da pesquisa. Então, acho que é mais ou menos isso que eu vejo para avaliação de governo, o que, de novo, antecipa uma eleição muito disputada. Agora, Cortes, voltou a especulação sobre quem vai assumir essa candidatura de oposição. O nome do Flávio parece bastante consolidado, né? Ele tem ali o seu eleitorado e não há sinal de que ele vá voltar atrás na candidatura, né? Apesar de ele ter dito lá no começo que havia negociação, depois ele voltou atrás, agora parece que está firme na candidatura, segue conversando com grupos econômicos, grupos políticos, não parece que vá abrir mão. Mas quem defende o nome de Tarcísio ficou animado com essa pesquisa de hoje, porque o governador de São Paulo foi quem apareceu mais perto de Lula no segundo turno. Como a gente mostrou aqui, no cenário entre Lula e Tarcísio, Lula ganharia por 44-39, mas Tarcísio encurtou a distância e Flávio também encurtou a distância. Seria 46-39, 7 pontos percentuais. Aliás, 45-38. Então, Tarcísio com uma distância menor para o presidente, e isso animou quem apoia a candidatura de Tarcísio. Você acha que isso pode ser um elemento de pressão, digamos assim, contra o senador Flávio, Cortes? Vitor, eu não ficaria animado se eu fosse um apoiador do governador Tarcísio pensando num plano para a disputa presidencial. Quando a gente olha a comparação em que entra Flávio e Tarcísio, o piso é muito mais favorável ao Flávio, né? O que parece indicar que quem tem um piso alto nesse momento e, digamos assim, a expressão da oposição, ela é muito mais bolsonarista do que uma oposição ligada ao nome da centro-direita. E aqui acho que essa distinção é importante, porque muito embora o governador de São Paulo, Tarcísio, seja de alguma maneira fruto do bolsonarismo, a forma como a sua candidatura eventual tem sido construída pelos seus apoiadores, né? A ideia que se passa para o eleitor é que o Tarcísio seria o representante de uma versão mais moderada de oposição, né? Esse seria o ativo eleitoral do Tarcísio. Mas quando a gente olha a comparação de ambos, né, Flávio e Tarcísio, ela é muito mais favorável ao Flávio no primeiro turno, o que significa que vai ficando difícil para a candidatura do Flávio eventualmente não pegar, ou houver uma desistência por parte daquele núcleo familiar, em particular o ex-presidente Bolsonaro, que aponta o seu filho senador pelo Rio de Janeiro como seu representante olhando lá para 2026. Os dados do segundo turno, né, que você muito bem apontou, que animaram apoiadores do Tarcísio, eles mostram, aos meus olhos, uma variação não muito grande, né? E também não colocam o Tarcísio naquela condição de que, se ele eventualmente desistir aqui da reeleição, que ele tem realmente claras chances para enfrentar o governo Lula. Ou seja, o Tarcísio tem um desafio que é construir, num primeiro momento, dentro da direita, dentro da oposição, o seu nome, mas, ao mesmo tempo, olhar a pesquisa para ver o custo dessa saída, porque não é trivial você abandonar uma reeleição, em tese, mais confortável, em função de um projeto presidencial que enfrenta um candidato que tem um piso alto. Então, se a gente pega esses números, não é claro que, basicamente, vai dizer, olha, se o Tarcísio for, ele ganha a eleição. Acho que muito longe disso. Eu acho que o Tarcísio, se ele de fato quer concorrer, precisa antecipar e aparecer como candidato, senão as suas chances vão ficando prejudicadas. Agora, Cortes, em eleições passadas, a gente viu um movimento de, depois que iniciada a campanha, um crescimento de nomes da direita. Foi o caso até do próprio ex-presidente Bolsonaro. Lembro que no começo do período eleitoral falava-se, as pesquisas mostravam até a possibilidade de vitória de Lula em primeiro turno. Não foi o que aconteceu. Ele foi crescendo, não chegou a alcançar o presidente, mas levou para o segundo turno e depois
No segundo turno, a diferença foi de cerca de 1 ponto percentual, 50,5, 49,5. Houve um crescimento quando começou a campanha, também nas disputas aos estados e ao Senado. Esses candidatos da direita que largaram atrás conseguiram crescer à medida que começou a campanha formal, a campanha eleitoral de fato. Você acha que essa tendência pode acontecer esse ano, de crescimento desses nomes da direita, quando começar para valer a campanha? E até pelo fato de que são vários nomes da direita, e vários deles, imagino eu, durante a campanha vão atacar o presidente Lula, Zema, Flávio, Renan Santos, talvez até Aldo Rebelo, que tem um tom crítico a Lula, não sei se dá para colocá-lo como nome da direita, mas enfim, quando começar a campanha o presidente vai ser alvo de praticamente todos. Isso pode ser uma margem para crescimento desses nomes da oposição, como aconteceu em eleições passadas, Cortes? Eu imagino que sim, A minha leitura vai pensando na avaliação de governo, como ela é muito apertada, que em algum momento a intenção de voto vai se aproximar ainda mais do resultado da avaliação do governo, do aprova ou desaprova. E aqui, Vitor, eu acho que a referência 2022 que você trouxe, com um resultado muito apertado, ela é válida também para 2026, uma eleição que vai ser decidida nos detalhes ali ao longo da campanha. Então, acho que é uma questão de tempo de a gente ver o cenário ainda mais apertado. Nesse momento, essa distância tem a ver com o fato de que o eleitor ele não recebe, nesse momento, informação política e não olha os candidatos como se eles fossem, de fato, confirmados. Apenas o Flávio Bolsonaro coloca a sua pré-candidatura. Outros nomes, como Ratinho, Tarcísio, eles ainda não se colocam. Então, o eleitor, aquele pouco menos do que os 50% que desaprovam o presidente Lula, ele quer votar em alguém, ele tem uma tendência natural a votar em alguém que seja de oposição, porque ele não gosta do governo. Ou seja, tem um mercado eleitoral grande, expressivo. Precisa ver quantos candidatos vão aparecer. Vão ser vários ali no primeiro turno. Se for assim, é capaz de ter uma disputa interna entre eles, um roubando o voto do outro, ou seja, vários nomes tentando pegar quem não gosta do governo e trazer esse eleitor para a sua campanha. Até a gente definir quem serão esses candidatos, a gente pode ter ali, uma vez definido, tem ali alguma mudança nessa direção. Agora, Vitor, eu também não compararia o crescimento que esse nome da direita vai ter com o que ocorreu de 2022. Porque ali a direita era governo. Então tem uma tendência, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem um efeito ideológico, ou seja, nomes da direita crescendo, porque a gente vai definir quem são esses candidatos. Aí vai ser mais fácil crescer. Agora, tem um outro efeito que não é da ideologia, mas é o fato de ser governo. Quem é governo, independente de ser esquerda ou direita, seja para presidente, seja as eleições estaduais, quem é governo tende a crescer ao longo da campanha. E por que tende a crescer? Porque quando o eleitor prestar atenção de fato na campanha, for fazer a sua escolha, ele vai receber um conjunto de informações de que o governo está fazendo. Nomes da oposição, por definição, não conseguem fazer isso, porque eles estão fora do poder. Então, é essa lógica de campanha que ajuda candidatos que disputam reeleição. Por isso que a taxa de reeleição é alta, porque é uma mensagem mais forte que quem é de governista consegue dar, porque consegue falar em programas mais concretos. Entre aspas, a oposição apresenta promessas. Então, essa diferença é que alimenta uma tendência de crescimento das candidaturas governistas. No caso da presidente, eu acho até que nem vai ajudar muito o Lula, porque, como a gente tem visto, o Lula tem um conhecimento muito alto e a sociedade está dividida sobre o seu desempenho. Muito bem, vamos acompanhar. É só o início só a largada desse ano eleitoral de 2026 e, você sabe, com toda a força, a potência do jornalismo da Band, a gente vai acompanhar de perto mais esse ciclo presidencial. Obrigado, Cortes, como sempre, pela presença aqui. Muito bom te ouvir. Ótima tarde, bom trabalho por aí. Obrigado, Vitor. Sempre um prazer estar com você e com a audiência da Band News. Uma boa tarde a todos. Valeu, boa tarde, brigadão. Vamos para o intervalo agora.